Olá! Nesse vídeo, na série Filosofia, vou falar sobre a obra O Asno de Ouro, do filósofo romano Apuleio. Em 3 partes, pretendo narrar essa obra. Na primeira parte, vou tratar da transformação dele de ser humano em asno. Na segunda parte, vou tratar das aventuras que ele viveu como este animal. E na terceira parte, vou tratar da transformação dele novamente em ser humano. Eu sou Rosângela e você está no portal Reflexões Filosóficas. Segundo os historiadores, Apuleio nasceu em Madaura, na África, e morreu em Cartago em 190. É considerado um autor latino e ele era de uma família muito rica, romana. Foi para Cartago para estudar e viajou pelo Oriente e também pela Grécia. No Oriente entrou em contato com a mitologia local e na Grécia aperfeiçoou-se na língua grega. Depois dessas viagens foi para Roma. Depois disso exerceu a advocacia em Madaura, sempre intercalando com viagens. Casou-se com uma viúva muito rica, o que desagradou os parentes dela. Depois disso foi para Cartago e continuou na advocacia, aperfeiçoando-se em retórica, filosofia e história natural. Entre suas obras estão, além do Asno de Ouro, Flórida, que é sobre retórica e filosofia, a doutrina de Platão, o mundo, Apologia, e nessa obra Apologia ele apresentou uma defesa da acusação dos parentes da sua esposa que fizeram em relação a ele, e também o demônio de Sócrates. O que pretendo fazer aqui é uma síntese da obra O Asno de Ouro, mas eu recomendo que ela seja lida, porque ela é muito simbólica e, além de tudo, muito divertida. O protagonista, que é um homem transformado em asno, passa por diversas situações trágicas e cômicas ao mesmo tempo. Então, começando a narração. Lúcio, que é o personagem principal e narrador dessa obra, faz uma viagem de negócios a Tessália e fica hospedado na casa de um amigo. Havia uma certa fama que a esposa de seu hóspede era capaz de se metamorfosear em várias criaturas. E Lúcio, muito curioso, pediu para a criada dos seus hóspedes, que era amante dele, para ver, sem ser visto, a uma dessas possíveis transformações. Ele viu a mulher se transformar em uma ave e pediu, na sequência, para a criada que lhe passasse o unguento para ele se transformar em uma ave também. Mas isso deu errado e ele foi transformado em um asno. Aqui já se pode falar um pouco sobre o simbolismo. Primeiramente, para onde ele foi, a Tessália, ela era bem famosa por causa da questão da magia. E por que ele foi transformado em asno? Isso pode ser devido às características que tradicionalmente eram creditadas aos asnos, tais como a estupidez, a teimosia, a impureza, a indolência e a preguiça. Mas também era acreditado uma qualidade aos asnos, que era a sua excelente audição, talvez relacionado que as orelhas deles são bem grandes. Bem, filósofos tais como Aristóteles entendem que a audição é o sentido que possibilita a aprendizagem, ou seja, mesmo estúpido, ele tinha uma faculdade que poderia levá-lo ao conhecimento. Mas Lúcio tinha uma questão: como ele poderia voltar novamente a ser humano? A criada disse que ele precisaria mastigar pétalas de rosa para voltar ao seu estado natural. Mas, como somente no outro dia poderiam procurar essas rosas, nesta noite ele deveria dormir no estábulo. Tudo daria certo caso não fosse uns ladrões que assaltaram a casa do amigo de Lúcio e levaram o asno para carregar o que haviam roubado. Assim começaria a etapa da vida do asno, passando de dono em dono. Para refletir, você entende que esses mesmos defeitos do asno poderiam ser os mesmos defeitos de Lúcio? Depois de Lúcio ser transformado em asno,
foi levado pelos ladrões carregando a carga roubada para o esconderijo deles. Lá havia uma senhora que cuidava da casa para eles. Toda hora os ladrões entravam e saíam dessa casa trazendo algo que roubaram. Só que um dia tiveram muito azar, porque o chefe deles foi morto em um assalto e eles também não trouxeram nada do que tentaram roubar nesse dia. Simbolicamente, essa metáfora dos ladrões pode ser entendida como que nos rouba a energia, mas quando consegue se identificar e matar o que causa essa perda de energia, no caso simbólico pela morte do chefe deles, pode-se conseguir superar essa perda em algum grau. O que causa a perda de energia? O movimento sem sentido, a distração, o automatismo, ou seja, o descontrole das emoções e do pensamento, simbolizado pela movimentação dos ladrões que sempre faziam a mesma coisa. A fase posterior é simbolizada pela chegada de uma princesa que foi raptada por esses ladrões. Essa princesa ela iria se casar e estava muito triste, e para confortá-la, a senhora idosa contou para ela o mito de Eros e Psique, que retrata o desencontro de um casal tal como tinha acontecido com ela. Na sequência, neste canal, vou narrar esse mito também. O asno também ouviu essa história e se identificou com ela porque vislumbrou que nessa etapa de sua vida poderia estar sendo provado também. Em termos simbólicos, a chegada dessa princesa retrata que a energia que era desperdiçada agora ficou um pouco mais focada por meio de um autocontrole em algum grau. Depois disso, o noivo da princesa conseguiu resgatá-la por meio de enganar os bandidos. O asno também foi para o reino da princesa, mas por um curto período teve uma vida tranquila. Aqui, simbolicamente, é retratada uma recompensa por algum grau de controle dos pensamentos e das emoções que ele já tinha adquirido em algum nível. Mas isso não seria o suficiente para a evolução do asno. Então, na sequência, ele foi deixado aos cuidados de pessoas do reino que não o tratavam bem. Dessa forma, fugiu do local. O asno, assim, passou por uma série de donos. Qual o simbolismo disso? Isso significa que ele tinha muitos defeitos que o escravizavam, simbolizado por ser escravo desses donos. Ele não era dono de si mesmo. Então, depois de muitas atrapalhadas e de passar por vários donos que o fizeram sofrer muito, ouvindo e participando de muitas histórias de pessoas perversas, talvez simbolizando a perversidade que o asno ainda tinha, ele começou a ter atitudes humanas. Para refletir, você percebe que as coisas que acontecem com Lúcio são provações para que ele possa evoluir? Nesta última parte do livro, o asno ainda continuava vivendo aventuras, a passar por vários donos e a ouvir muitas histórias. Só que depois de tantas experiências, o asno já estava tendo alguns comportamentos mais humanos. E nessa etapa em que os donos do asno eram 2 escravos de um homem muito rico e esses escravos cozinhavam muito bem, o asno começou a comer pratos salgados e doces que eles faziam. Um dos donos do asno pensava que era o outro dono quem comia às escondidas, porque os estoques das comidas estavam sempre baixos. Mas quando descobriram que era o asno quem comia as guloseimas, ficaram muito impressionados. Chamaram outros para ver o asno comer comida de gente. Também o dono da casa ficou muito impressionado e convidou o asno para comer à mesa com os convidados dele. O dono da casa tratava o asno muito bem e ensinou os bons modos e também a dançar. O asno demonstrava entendimento do que as pessoas falavam pelas expressões que fazia. O dono do asno viajava muito para exibi-lo. E aí encontraram uma mulher que se apaixonou por ele e pagou para ficar com ele uma noite. O dono então quis exibir este encontro da mulher com o asno, mas como ela era nobre, desistiu da ideia. Mas não desistiu da ideia de exibir o encontro de um asno com uma mulher. E então contratou uma mulher, viu que havia matado o marido e a filha por causa de dinheiro, mas o asno não aceitou esta outra mulher e fugiu dali para ninguém mais vê-lo.
Qual o simbolismo disso? Isso pode simbolizar que o asno conseguiu superar toda a maldade que tinha quando aceitou se relacionar com uma mulher nobre, mas não aceitou se relacionar com uma mulher vil. Na sequência, o asno foi para Corinto e caiu no sono. Depois de dormir, acordou com a luz da lua e dirigiu uma prece para a deusa para pedir o fim das provações. A mãe natureza, falando com ele, o orientou que deveria entrar em uma procissão, que um sacerdote iria lhe oferecer um buquê de rosas para ele comer. O asno conseguiu achar essa procissão e comeu as rosas oferecidas, transformando-se em homem novamente. Assim, ficou adorador de Ísis da sua faceta deusa da fortuna, fortuna aqui entendida como destino. Depois disso, foi iniciado nos mistérios de Osíris. Aí está o final da jornada do asno, que evoluiu até se transformar em homem e depois disso conseguiu transcender a sua própria condição humana. Apuleio, em sua obra, retratou a jornada do herói que, por meio do amor, representado pelas rosas, conseguiu evoluir. Começou com um impulso de curiosidade no início da sua jornada. Meteu-se em muitas confusões, que eram, na verdade, provações, e colheu os aprendizados, atingindo o objetivo final da sua vida, que é passar para outro patamar de consciência, ou seja, evoluir. Então, para refletir, você entende que o sentido da vida é a evolução? Se gostou desse vídeo, poderia clicar no gosto. Caso conheça alguém que se interesse por essa obra, por favor, compartilhe. E boas reflexões e até o próximo vídeo desse canal.